Olá, boa noite. Estamos aqui de novo para a nossa conversa e solicito a vocês a gentileza de, como sempre fazemos, aquietar um pouquinho mais, deixar que seu corpo possa repousar sobre o assento. Convido também vocês a já fecharem os olhos e a fazer essa pausa, nessa introspecção. Observe que quando cessam os movimentos e quando cessa a agitação, podemos levar a atenção para o fluxo da respiração, tendo uma consciência mais ampliada desse fluxo. Então, procure relaxar seus ombros, procure relaxar seu tronco, procure relaxar suas faces. Inspire. Solte um pouco mais o peso dos braços, repousando-os sobre suas pernas. E mais uma vez, afaste um pouquinho mais os ombros das suas orelhas, sentindo que você promove um relaxamento maior. Vá sentindo a extensão das suas costas. E vamos gentilmente trazendo nossas mãos unidas em Pranam Mudra, próximas ao coração. Vamos inspirar e ao expirar vamos vibrar o mantra Om 3 vezes. Podemos então descer as nossas mãos e lentamente vamos abrindo os nossos olhos. E estamos de novo aqui no nosso encontro das nossas sextas-feiras. E nosso tema de hoje é um tema baseado, um tema que representa um capítulo do livro Filho de Deus, escrito pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, na psicografia da dona Joana de Ângeles. E é um livro muito interessante porque é um livro de mensagens relativamente curtas. Não são mensagens extensas. São mensagens... Essa, por exemplo, que se intitula Tua Conduta, esse é o título da nossa conversa de hoje, Tua Conduta, é uma mensagem de uma página. E parece algo en passant, muito simples, né? Mas nada vindo de dona Joana e do nosso querido Divaldo é tão simples assim. Traz uma mensagem absolutamente pertinente, absolutamente intensa, apesar de ser compacta. Tua conduta, nessa mensagem, Joana nos chama a atenção de como estamos no mundo onde as experiências vão se suceder naturalmente, e naturalmente algumas serão agradáveis e outras não agradáveis, e como todo o aprendizado oriundo desses eventos, dessas experiências, todo o aprendizado vai depender da nossa conduta diante desses desafios.
Então, nós já sabemos, nós não temos mais o benefício da ignorância, do não saber, nós não temos mais o benefício do não conhecer, do desconhecer as verdades que nos são trazidas através desses textos maravilhosos, nós não temos mais essa oportunidade de dizer, não, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Nós sabemos que existem vidas, que nós estamos num ciclo obedecendo a um ciclo inexorável de evolução, onde vamos estar cumprindo etapas e, de acordo com estamos nos relacionando com essas experiências, nós teremos novas experiências que poderão ser mais suaves, menos suaves, porque isso vai depender da nossa capacidade não só de assimilação, mas de discernimento. Viveka é uma palavra em sânscrito que define esse discernimento espiritual, essa competência emocional de perceber as coisas por uma visão mais amplificada, né? E não só naquele foco, o que me agrada é porque é assim que eu quero. Então, Dona Joana traz uma discussão muito intensa sobre como é que a gente está lidando com os eventos que muitas vezes vão nos surpreender no decorrer das nossas experiências. E ela fala que em todas as situações da nossa vida, em todas, nós temos como subtrair aprendizados importantes, segurar informações importantes. Temos possibilidades de termos treino emocional, treino espiritual dessas situações. Então, coisas que poderiam apenas ficar no âmbito do desagradar e de nos causar revolta, podem ser instrumentos poderosos na nossa edificação mental, espiritual, energética, inclusive psíquica. Então, Joana de Ângeles traz isso de uma forma muito simples. Olha, a tua conduta vai fazer a grande diferença entre as situações que podem te derrubar, que podem fazer com que novos conflitos surjam a partir daquele disparo inicial, que poderia ter construído em você, que poderia ter despertado em você um movimento proativo, um movimento especial de elaboração, um movimento de transformação, mas não. Como nós não estávamos atentos, como nós não estávamos preparados para recepcionar aquele evento que nos vem como um instrumento transformador, aquele mesmo evento que poderia nos edificar, que poderia nos fortalecer, que poderia nos transformar, nos arremessa, muitas vezes, num poço terrivelmente escuro, de solidão, de enfermidades e de descontentamento. E a vida inteira nós vamos estar sendo submetidos a situações desafiadoras. Em cada segundo, em cada pulso, em cada respiração, uma novidade pode acontecer. Porque essa é a configuração da vida que incita em nós toda sorte de estímulo para que a gente possa potencializar a meta, os nossos objetivos, possa potencializar nossas competências nessa encarnação, nessa vida. Então, não temos mais a desculpa de dizer, eu não sei exatamente, né, o que eu vim fazer aqui. A gente pode até não saber exatamente, né, o que veio fazer aqui, mas a gente sabe de um lugar que nos comunica diariamente, de um lugar que nos traz indícios de que precisamos nos tornar pessoas melhores. Isso é o que nós sabemos. Precisamos
colaborar fortemente no nosso processo evolutivo. Precisamos ajudar para que esse processo transcorra num tempo hábil em que possamos desfrutar dos seus resultados. E o que é colaborar? Ora, se eu estou numa filosofia que eu sei que nada é por acaso, em que alguns eventos não estão acontecendo, na verdade, nenhum evento está acontecendo de forma aleatória, nem alheia, que tem tudo uma justificativa, e muitas vezes, se não encontramos essa justificativa no tempo presente, 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 nós encontramos num tempo pretérito, num tempo passado, e um tempo pretérito, e eu estou fazendo uma analogia com algo que é de outra vida e não no passado ainda dessa encarnação. Porque as leis de causa e efeito, elas são leis que elas vão estar governando esse movimento contínuo universal. Mas elas não têm a função de derrubar, elas não têm a função de eliminar a gente do processo evolutivo. Muito pelo contrário, as leis foram criadas, essas leis universais, cósmicas, elas foram criadas para que nós pudéssemos desfrutar de recursos adicionais no processo evolutivo. Então, eu sei que eu nasci, eu sei que eu vou ter que enfrentar algumas situações que vão ser bastante desafiadoras, outras meio desafiadoras. Algumas vão me trazer uma felicidade estonteante, outras vão me trazer uma frustração, e toda essa sorte de variação emocional está prevista no processo, no protocolo. Mas o que eu posso fazer é estudar. Se eu estou numa filosofia que me traz a ideia de imortalidade da alma, mas que também me traz a ideia de que toda ação terá uma reação, que toda ação terá resultado, seja ela ação correta ou equivocada, os resultados serão de acordo com a origem, com a ação. Se eu sei que eu não vim aqui en passant, eu não estou aqui a passeio, eu não estou aqui porque não tinha mais nada para fazer, eu estou aqui porque eu quis aproveitar essa oportunidade reencarnatória para dar uma dinâmica ao meu processo evolutivo. E se essa filosofia que eu estudo me traz isso tão esmiuçado, eu preciso me recursar de todas as formas possíveis para que eu não caia nos velhos hábitos que eu trouxe de vidas pretéritas, onde muitas vezes esses hábitos podem ter me tornado uma retardatária no caminho. A preguiça espiritual, a falta de intenção em colocar mais energia no autoestudo. O que é autoestudo? Não basta que eu estude uma filosofia, não basta que eu leia a Bíblia, não basta que eu saiba o que Buda, o Siddhartha Gautama disse, não basta que eu leia os Vedas, os 4 livros sagrados da Índia, o Alcorão. Não! Eu preciso também me estudar dentro daquele contexto filosófico que faz sentido para mim. O autoestudo significa eu refletir sobre a qualidade das minhas ações, a qualidade das minhas ações. Eu nem estou falando da qualidade das minhas reações, porque a reação se compreende uma ação impensada, imediata, descontrolada. Mas a minha ação consciente. E quando alguém faz alguma direção, uma ação na minha direção, eu posso não reagir, mas eu posso simplesmente agir em resposta. Essa é a diferença de uma ação reflexiva, que é uma ação onde eu vou questionar, onde eu vou parar, vou tomar um fôlego,
Vou afastar aquelas primeiras atitudes que vêm de ímpeto, de defesa tribal. Vou acalmar, vou contar até 10, vou respirar e vou dar uma resposta que seja uma resposta construtiva. Quando dá para fazer, isso seria o ideal. Porque quando a gente reage simplesmente no ímpeto, a gente causa ondulação. A mesma ondulação que o outro causou, quando fez um comentário, às vezes, na nossa direção impensado, e às vezes malicioso, e às vezes carregado de uma energia negativa, e ele causou flutuações na nossa mente. E se a gente não tem a competência para acalmar, e responde da mesma forma, essa turbulência mental, ela vai se reproduzir na direção do outro, e a gente vai experimentar verdadeiros tsunamis energéticos, que só vão promover discórdia. Não há absolutamente uma linha de raciocínio lógico, nem nenhuma possibilidade de entendimento por essas vias de respostas reflexas. Toma, levou. Bateu, levou. Isso é uma resposta reflexa. Uma resposta reflexiva é uma resposta que ganhou um tempo para se pensar e dizer assim, espera aí, eu não vou entrar nisso, essa dor não é minha, essa inquietação é do outro, esse desespero é do outro, e eu vou precisar me acalmar e me posicionar de uma forma centrada. Se todos nós desenvolvêssemos essa habilidade, haveria muito menos sofrimento, não só para nós, no mundo todo, no planeta. Então, a mensagem de Joana, na verdade, como todas as mensagens importantes trazem, são mensagens que trazem um convite a nos responsabilizarmos pelo nosso processo. Pelo nosso processo. Tua conduta é o tema da mensagem de hoje. É a tua conduta, ou seja, é a minha conduta. É a nossa conduta. Que vai ser o grande diferencial entre o caos que se instala e eu simplesmente me desorganizo ou um aprendizado que se inicia a partir daquela dificuldade, tonificando minha alma, tonificando minha potência espiritual, tonificando a minha psique, fortalecendo o meu campo vibracional. A mesma situação, o mesmo evento deflagra coisas diferentes. Em um, é o caos. Em outro, é a salvação, é a vitória. Uma vez, numa palestra que eu assisti, quando ainda eu era empresária do Shopping Guatemi, tinha uma lojinha no Shopping Guatemi, foi um diretor, se eu não me engano, do Sebrae, ou um grande... na verdade, a gente tinha tantas palestras que eu não sei se foi o Nizam Guanais, inclusive, que fez essa palestra, mas eu não sei exatamente quem fez, mas ele disse uma coisa maravilhosa. Naquele momento, estávamos discutindo sobre uma grande crise que o país estava atravessando. E os lojistas estavam desesperados. E eu me lembro que esse diretor do Sebrae, acho que foi do Sebrae, ele disse assim, numa crise, enquanto alguns empresários choram, outros vendem lenço. E a gente viu isso na pandemia. Enquanto algumas pessoas estavam lamentando, e a gente sabe que algumas pessoas sofreram muito na pandemia, e eu não estou falando nem só em questão de saúde, porque isso é óbvio. Nós tivemos perdas irreparáveis. Nós estamos tendo ainda mortes e mortes e mortes. Mas nesse aspecto, eu estou falando de pessoas que passaram privação financeira, privação de alimento. Não foi brincadeira, é muito sério. O país sentiu, o mundo inteiro sentiu. Mas o que ele quis dizer naquele momento
é que enquanto alguns empresários estavam chorando copiosamente e se deprimindo porque tinha perdido sua potência financeira ou tinha mudado de padrão financeiro, outros estavam se reinventando, vendendo álcool em gel, nesse caso da pandemia, vendendo máscara. Quantas pessoas perderam seus ateliês e transformaram a sua arte em confecção de máscara, aventais e muito mais, não só para vender, mas como para fazer doações generosas para postos de saúde, para pessoas que estavam trabalhando com voluntariado. Então, olha só a grande transformação que podemos fazer do caos. Nós temos uma atitude absolutamente amorosa, generosa com o outro. E isso nos traz, toda vez que eu estou falando em transformação, que é isso que Joana de Ângeles pede nesse texto, onde nos lembra que a nossa conduta é que vai fazer com que aproveitemos ou não, de uma forma correta, aquela experiência que nasce ali. Toda vez que eu penso nesse processo transformador, que o yoga nos traz através dos 8 passos, e que a pretensão do yoga é transformar o ser bruto num ser espiritual mais refinado, eu me lembro do símbolo que a gente usa muitas vezes para yoga, para meditação, que é a flor de lótus. A flor de lótus é uma flor muito característica dos pântanos. E ela só dá numa área pantanosa, numa área lamacenta, numa área onde tenha lodo. O lodo é altamente nutritivo, apesar de ter um aspecto terrível. O lodo é altamente nutritivo. E é lá que o lótus nasce. E a haste da flor de lótus atravessa toda essa extensão daquela água suja para os nossos olhos, né? E a flor se abre na superfície dessa água, absolutamente limpa a flor se abre, porque ela tem uma resina, uma substância na sua composição, que torna essa flor impermeável à sujeira. Não importa o quão possa parecer o pântano pantanoso, nós somos essa flor de lótus. Nós temos o poder, quando nos recursamos nessa direção, quando estudamos, quando colocamos a meta de nos tornarmos melhores, quando não ficamos no mimimi, porque a vida é ruim comigo, mas olha, eu posso fazer diferente. Quando buscamos ajuda, porque tudo bem, muitos de nós vamos necessitar de ajuda. E ainda bem que nós podemos pedir e podemos receber. Muitos de nós, em muitas situações da nossa vida, vamos necessitar de auxílio. E esse é o grande fluxo entre os seres que estão aqui nessa experiência. E quando eu falo experiência, não só encarnados, mas também entre os espíritos. Esse fluxo de relação, de troca, de empatia, isso é a grande riqueza que nos une. Então, tudo bem pedir ajuda. E que bom poder receber ajuda. Porque hoje nós estamos dando, amanhã podemos receber. Ninguém está absolutamente livre. Não. Porque faz parte do processo do aprendizado. Vez em quando a gente achar que sozinho não vai dar conta. E recorrer a uma ajuda, recorrer a um guia espiritual, recorrer a uma leitura, recorrer a um terapeuta, recorrer a uma meditação, a uma oração, a um grupo de oração, a uma egrégora que vai se formando através dessa empatia coletiva. Mas a gente precisa pedir ajuda, mas a gente precisa compreender que precisa da ajuda e se abrir para isso. E quando a gente faz isso, quando a gente começa a se movimentar para dar intenção ao movimento
de transformação, o universo vai nos favorecendo mais ainda, porque agora sim nós estamos entendendo que não podemos ficar estacionados, aguardando que um grande milagre aconteça e nos retire da dor e do sofrimento. Todas as mensagens que nós estamos trazendo e estamos lendo, elas têm no seu bojo a ideia de que nós precisamos nos responsabilizar pelo nosso processo de transformação. Que por mais que existam pessoas maravilhosas, guias maravilhosos, toda sorte de espiritualidade, porque são muitas tradições espirituais que estão trabalhando incessantemente para o planeta poder desfrutar um pouco mais de paz e saúde, de tranquilidade e harmonia. Muitos trabalhadores incansáveis, mas por mais que exista toda essa ordem espiritual, é preciso que a intenção parta de cada um. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu não quero me identificar ad eterno com esse lugar que eu estou. Eu posso conseguir ajuda para acender em mim a chama da potência que habita no meu interior. E esse é o chamado de toda a espiritualidade. Está difícil para muitos de nós. Para cada um, a experiência chega de uma forma diferente, de acordo com a necessidade individual. Mas não existe injustiça no mundo desse Deus perfeito e amoroso. Não existe acaso. Tudo obedece a um cronograma muito bem elaborado e que é feito de acordo com a história que nós escrevemos no decorrer da nossa jornada. A boa nova é boa e é nova. É que a gente pode mudar a qualquer hora. A gente pode ter trazido um histórico de dois sofrimentos, de outras experiências, de outras vidas, mas a gente pode despertar a qualquer momento e se desidentificar desse lugar e encontrar um lugar absolutamente novo e diferente a partir do momento do despertar. Essa é a boa nova, ninguém está fadado, ninguém está condenado a um sofrimento eterno, a não ser que a gente se condene. Porque, infelizmente, dessa gaiola que eu estou falando, dessa gaiola, só nós guardamos a chave. Essa gaiolinha, ela é uma gaiolinha onde cada um vai ter que abrir sua portinha. Nós vivemos, e a mente faz isso com muita frequência, a mente se fecha e faz a gente viver num quadrado. Nossa, é uma experiência limitante demais. E como é importante a gente poder conversar com pessoas diferentes, visitar lugares diferentes, observar o discurso de uma pessoa que pensa completamente diferente da gente, e nem por isso está errada, e nem por isso pode estar certa, mas simplesmente pensa diferente. Como é importante a gente transitar por lugares diferentes, como é importante ouvir histórias diferentes, visitar países, se for possível, se não, bairros, cidades, mas a gente precisa trazer para a nossa mente a experiência do novo. Aí você vai me dizer, isso é lindo, Rosana, mas numa pandemia eu não posso. Ok, mas não precisa também não precisamos também ficarmos absolutamente confinados entre quatro paredes da nossa casa. E esse confinamento não é sair ou não. A gente, às vezes, está confinado mesmo quando a gente sai. Eu estou falando, gente, da possibilidade de ler mais, ler coisas diferentes, né? Ler livros com mensagens espirituais, mas ler também histórias diferentes, poesias. Eu estou falando de algo que
Não está limitada à parede física, porque claro que na pandemia a gente não pode estar aglomerando. Esse é o recado que nós damos sempre aqui. E temos que ser responsáveis. Claro que não é porque temos que sair para trabalhar, e alguns têm, que por isso eu vou aglomerar fim de semana, não. Claro que a gente precisa se cuidar. Mas quando eu falo de uma gaiolinha, não é uma gaiola com paredes de concreto, não é uma gaiolinha com paredes de tijolo e reboco, não. É uma gaiola da nossa, dentro da nossa, é uma metáfora dentro da nossa percepção. Às vezes a gente tem a oportunidade de sair da nossa casa e ir para a casa de uma pessoa, que é uma casa aberta e que você vai estar em segurança, e que você vai poder conversar, e que você vai poder fazer algo diferente, e que você vai poder conhecer, visitar aquela natureza local, que é um pouco diferente da que você tem. Aquela orquídea tem uma cor diferente, mas você está no celular. Você está no celular. Ou seja, você não está confinado, eu não estou confinada por uma parede de tijolo e argamassa, mas eu estou confinada a algo muito mais sutil. E essa é a proposta, que a gente abra a cabeça. E para abrir a cabeça, a gente não precisa pegar um voo pela TAP e ir para a Europa. A gente abre a cabeça aonde a gente está, abrindo a capacidade de expandir nossas perspectivas, de entender o outro do jeito que ele é, de ouvir um discurso diferente, como eu falei, uma opinião diferente e dizer assim, não é assim que eu penso, mas interessante entender o ângulo, a forma, o prisma que você está me trazendo, esse olhar diferenciado. Nós estamos nos fechando, e não venha me dizer que é a pandemia. Nós estamos nos fechando porque nós já estávamos condicionados antes dessa pandemia. A pandemia só acentuou, porque agora tem uma parede material que diz assim, não dá para você sair tanto, não, você tem que tomar cuidado. Mas será que eu não tenho recursos? Eu não tenho como fazer coisas, como ler coisas, como ver coisas para além daquele telejornalismo, daqueles programas de violência que traz a violência na cidade, fulano matou cicrano, pai matou filho. Será que eu não posso escolher dentro disso outras possibilidades? Será que se eu tenho uma chance de minimamente fazer uma visita à casa de alguém, eu não posso prestar atenção àquilo novo? Eu não posso largar o celular um pouquinho? Isso é uma coisa que eu trago para mim e eu me questiono bastante, para que eu não perca a oportunidade que a vida está me dando de ver cor, onde tudo parece ser preto e branco. Porque o preto e branco pode ser uma visão distorcida da minha percepção, do meu humor rebaixado, do meu desânimo, da minha vida sem estímulo. No final das contas, nós nos aprisionamos a relações, ao comportamento do outro, às nossas a nossa preguiça, às vezes, de fazer algo e tomar a iniciativa e ganhar autonomia para não pedir mais e poder fazer aquilo. Nós vamos nos aprisionando porque tem uma zona de conforto aí. E aí a gente está dentro da gaiola, com a chave na mão, com o bracinho para fora, gritando, alguém abre aqui para mim? Mas a chave está na mão da gente. Ô, fulano, abre essa gaiola. A chave está na sua mão, está na minha mão. Eu tenho que abrir essa gaiola. Então, o convite de Joana é exatamente esse. Olha só, tua conduta, minha conduta, nossa conduta, vai fazer a grande diferença entre uma vida morna, sofrível, desanimada, onde nós vamos estar sempre com foco nas dificuldades e tornando essas dificuldades extremamente intransponíveis,
Ou a gente vai ser a grande e belíssima flor de lótus, que aproveita os nutrientes daquele lodo, daquela lama, e diz assim: eu vou crescer aqui, mas eu vou desabrochar na superfície para poder desfrutar da luminosidade solar. O sol está todo dia aí. As flores continuam brotando. As orquídeas estão se abrindo. As margaridas, as rosas. Tudo continua. Precisamos reverenciar a natureza, que não só está fora, mas está em nós também. Precisamos reverenciar a nossa capacidade, a nossa potência, de dizer, nós acreditamos que não existe desordem neste mundo, deste Deus que eu creio, e sabemos que nós podemos colaborar para que tudo fique melhor. Nós podemos colaborar grandemente, enormemente, para a nossa felicidade. Aliás, somos nós quem podemos colaborar para a nossa felicidade. Mais do que qualquer outra pessoa, obviamente. E quando a gente encontra esse lugar de afirmação em que temos potência para fazer essa transformação, e temos potência para nos tornarmos felizes, tudo ao nosso entorno começa a se afinar nesse propósito. E fica possível experimentar o lado B. Um lado B que pode ser muito mais instigante, muito mais vibrante, muito mais feliz. Essa é a mensagem do nosso encontro desta noite. Tua conduta, minha conduta, nossa conduta. Sempre lembrando que cabe a gente dar um encaminhamento mais feliz e mais assertivo aos desafios que possam acontecer no caminho. Nós temos recursos para isso. Joana até fala em estudo, em autoestudo, em estudar. A gente precisa ler mais. É muito bom fazer contato com leituras edificantes, mas não só ler automaticamente, fazer um estudo do que está lendo, se questionar, sabe? Fazer uma análise do que está lendo. Precisamos ver coisas construtivas também, coisas que vão agregar. Precisamos cuidar da qualidade do que pensamos. A gente está sempre falando isso aqui. Para que a gente possa desfrutar de sentimentos alinhados com esses pensamentos. Porque se o pensamento for um pensamento nebuloso, os sentimentos serão da mesma qualidade. Então, precisamos cuidar do que pensamos, precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico, e precisamos, sobretudo, acreditar que somos capazes de fazer diferente. Eu agradeço muito a presença de vocês e convido para que a gente faça o nosso encerramento, fechando os olhos mais uma vez e deixando que essa energia possa nos tocar profundamente, tocando o nosso núcleo de vitalidade, de força e de espiritualidade, nos capacitando a despertar toda a potência que habita em nós. Pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que derrame sobre nós suas bênçãos, acalmando o nosso coração, acalmando nossa mente e nos alinhando com o propósito da nossa jornada evolutiva. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos os habitantes desse planeta lindo. Que Deus abençoe essa natureza. Que Deus abençoe céu e mar. Cada plantinha que brota, cada bichinho. Que Deus abençoe tudo que nós dispomos como ferramenta para nos tornarmos melhores. E vamos trazer a nossa mão unida em Pranam, vamos inspirar e ao expirar, encerrar o encontro dessa noite dizendo um Shanti. Namastê e até o nosso próximo encontro. Boa noite.
somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor.